uma contextualizada aqui, pessoal, nessa questão toda dos ataques dos Estados Unidos, né? Para quem acha que está começando hoje os ataques dos Estados Unidos, né? O Bob Fernandes, deixa eu trazer aqui, ó, o Bob Fernandes, junto com o pessoal do IELA, que é o Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, fizeram uma parceria e o Bob Fernandes está divulgando em três vídeos especiais documentos que comprovam como instituições dos Estados Unidos articularam e financiaram o avanço neoliberal no Brasil, e não só o avanço neoliberal, com o avanço neoliberal vem junto todo um ataque à soberania do Brasil. São as think tanks. Vocês já ouviram falar de think tanks, pessoal? Botem aqui no chat que eu quero ver se vocês já ouviram falar das tais de think tanks, que são instituições criadas para fomentar o pensamento liberal e, portanto, o pensamento da burguesia, o pensamento que é inimigo da classe trabalhadora. O pensamento liberal, ele é inimigo da classe trabalhadora, polariza, o liberalismo polariza com o socialismo. O socialismo é o pensamento da classe trabalhadora. O socialismo é a ideologia da classe trabalhadora. O pensamento liberal, o liberalismo, ele prega o quê? A meritocracia, a livre iniciativa, a pessoa tem que trabalhar até a morte para ter dignidade. Esses são os pensamentos liberais, né? Então, esse esquema arquitetado nos Estados Unidos com essas think tanks para fomentar o pensamento liberal, articular e financiar o avanço neoliberal no Brasil e articular a desestabilização de qualquer governo que se oponha às práticas neoliberalistas, do neoliberalismo. Então, o Bob Fernandes está trazendo esse material, eu quero compartilhar. São vídeos de 1 hora, tá, pessoal? Mas eu vou trazer 5 minutinhos aqui, que tem o resumo do que é essa série de vídeos do Bob Fernandes, que eu recomendo que vocês assistam. Já foram publicados 2 vídeos, e o terceiro será publicado ainda, creio, nesta semana. Vamos assistir juntos aqui, ó. Instituto Hoover, Universidade de Stanford, Califórnia, Estados Unidos. Nos arquivos, em 143 caixas, provas documentais de como foi articulado e expandido no Brasil o projeto neoliberal. A Fundação Atlas Network, criada em 1982 pelo empresário britânico Sir Anthony Fisher e dirigida por Alejandro Schaffwin até 2017, foi o caminho fundamental para a operação neoliberal no Brasil e mundo afora. Alejandro Schaffwin articulou e esteve no Brasil em manifestações pela queda de Dilma. Objetivo da Atlas Network: construção de uma rede mundial de institutos liberais para acelerar a doutrinação neoliberal. Rede apoiada no ideário dos economistas Friedrich Hayek e Milton Friedman. Em seu primeiro ano de atuação, a Atlas operou com $350 mil. No último orçamento conhecido, o de 2023, a fundação recebeu mais de $28 milhões, 80 vezes mais do que o primeiro aporte. Só entre 1998 e 2000. Interessante que esses recursos que estavam ali, que eram 350 mil lá em 82 e chegou a milhões de dólares, são do governo estadunidense. É o governo estadunidense que financia esse Instituto Atlas e outros institutos think tanks, né, pessoal? Em 2018, $139 milhões passaram pela Atlas Network. Somando-se a atuação da USAID, no Brasil chamada de USAID, e parceiros, outros 142 milhões só nesse pacote. Assim, com conversão da moeda, mais de 1 bilhão e 600 mil reais despejados no Brasil. Com apoio financeiro direto ou indireto do Estado norte-americano, o caminho para a expansão neoliberal foi sendo pavimentado. Fosse através de instituições públicas como a USAID ou braços supostamente privados, como o NED, National Endowment for Democracy, e CIP, Center for International Private Enterprise. Do conjunto destes e outros fatores se deu e se dá a irrigação de instituições neoliberais, com centenas de milhões de dólares para o Brasil, América Latina e instituições mundo afora. Antes de chegar aos Estados Unidos e ser consolidado por 500 institutos espalhados pelo planeta, 121 deles só na América Latina, o projeto neoliberal nasceu na Inglaterra e chegou ao poder com Margaret Thatcher. É o que comprovam cartas trocadas entre Thatcher, Anthony Fisher, Milton Friedman e Friedrich Hayek,
Documentos relativos ao Brasil indicam essa infiltração avançando via os tais institutos liberais desde os anos 90. E a arrancada para a fase decisiva demonstra a documentação encontrada se dá no Fórum da Liberdade de 2010, em Porto Alegre. Fórum anual desde 1988, organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais, IEE. Numa das caixas... Em Porto Alegre, Fórum de Empresários Liberais em Porto Alegre, com ampla cobertura da burguesia gaúcha e da RBS, da mídia gaúcha. A RBS é a Rede Globo, filial da Rede Globo aqui no Rio Grande do Sul, da família Sirotsky, sempre deram total cobertura, total apoio, total engajamento nesses fóruns empresariais. Os arquivos do Instituto Hoover, esmiuçado em 4 tópicos e 9 itens, a prescrição dos caminhos a serem usados para chegar ao poder. Inicialmente se valendo não de partidos políticos, mas financiando a batalha pelas ideias, na sociedade e em instituições múltiplas, chegando primeiro aos influenciadores, professores, escritores, intelectuais. A documentação encontrada no Instituto Hoover aponta a aceleração desta batalha 3 anos antes da tomada das ruas no Brasil, em junho de 2013. O acaso costuma ter tais auxílios. 3 anos depois, em 2016, Dilma Rousseff é derrubada. Seu impeachment foi atiçado e celebrado por institutos neoliberais e seus representantes, como, por exemplo, Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises, hoje comentarista na CNN Brasil, e Fernando Schiller, do Instituto Millennium, articulista em veículos como Veja, Band News e com textos publicados na Folha e Estadão. Schiller, também curador do projeto Fronteiras do Pensamento. O caminho para o poder estava aberto. Com a aliança entre Bolsonaro, o boneco de ventríloco dos militares, e Paulo Guedes, ele mesmo um dos fundadores do Instituto Millennium, os institutos neoliberais tomaram a Fazenda, o Ministério da Economia. 16 dirigentes de 3 institutos ditos liberais foram ocupando, imaginem, justamente o Estado, com cargos nas equipes e ministérios de Bolsonaro. Só no posto Ipiranga, a Fazenda, 7 operadores. 14 desses liberais foram articuladores e autores da Lei de Liberdade Econômica, aprovada em 2019. No momento em que são espalhadas escolas militarizadas pelo Brasil, a começar por São Paulo, é importante entender com que estratégia avançou a neoliberalização. Ainda nos anos 90, essa articulação neoliberal ganhava forma com a Série Notas, uma publicação periódica que articulava interesses do capital, também externo, redigindo e propondo leis para o parlamento brasileiro, pagando em dólar. O caminho para chegar ao poder no Brasil passou e passa por organizações brasileiras que se autodenominam neoliberais. Sejam institutos como o Millennium, Mises ou Fórum da Liberdade, Estudantes pela Liberdade, Livres, MBL, Instituto de Formação de Líderes, entre dezenas de outros. Grupos alimentados por ideias. Olha o MBL aí, olha o Mises aí, olha o trabalho amplo desses think tanks no golpe contra a presidenta Dilma, no apoio à Lava Jato, né? É isso, né? É isso. Regina Alves está aqui, ó. Bob Fernandes é sensacional. Belo vídeo. Mais um grande trabalho do Bob Fernandes, né? Maurício Teodoro pingando aqui, ó, R$5 para nós. Quem puder deixar pingos aí, importante, tá, pessoal? Curte, comenta, deixem os pingos, muito importante para nós aqui. Vinícius aqui, ó, ótimo esse material, sensacional, né? Ivani Alves aqui, ó, BRICS é a saída do mundo para isolar os Estados Unidos. Orlando Balbino, testas de ferro brasileiros é que dão golpes no Brasil. Estados Unidos só os remunera. É isso aí. E o Vinícius lembrando que o Fernando Schiller, né, que apareceu ali, foi secretário no governo da Ieda Crucius, né? E vocês viram ali, né? O Paulo Guedes, um dos fundadores desse Instituto Mises, que recebeu recursos do Atlas dos Estados Unidos, portanto, recebendo essas verbas sujas, né? Essas verbas investidas para desestabilizar o Brasil, para desestabilizar e destruir as instituições no Brasil. Paulo Guedes, fundador dos Mises, torna-se ministro da Economia no governo Bolsonaro e leva com ele vários quadros desses institutos liberais para desestruturar o serviço público brasileiro, né? É disso que estamos falando. E os dutos já citados. Enquanto espalhavam o discurso neoliberal, demonizavam sindicatos e qualquer legislação trabalhista. Dólar financiando? Pode. Mortadela? Não. Com essa articulação, foram ocupando espaços nas mídias, parlamentos e judiciários.
Essa eu achei muito boa, né? Dólar financiando pode, mortadela não, né? Isso é clássico do entreguismo, né? E olha aqui, por falar, ó, o cara da boiada, ó, o passador de boiada, é uma das figurinhas criadas por esses institutos aí, dessas think tanks, ó. Essa que você verá a seguir é a primeira de uma série de 3 entrevistas com documentos que mapeia como se construiu e se aprofundam influência e expansão neoliberal no Brasil e a articulação de seus interesses no Brasil dentro das mídias, política e na chamada sociedade. Nesta primeira entrevista, a história do que os pesquisadores Luan Brum e Jade Lopes descobriram nas 143 caixas de documentos do Instituto Hoover e como, durante os últimos 40 anos, foi construída a operação de disseminação da doutrina neoliberal, especialmente no Brasil. No segundo episódio, gravado sempre no Instituto de Estudos Latino-Americanos, UIELA, em Santa Catarina, conversa reveladora com a professora e doutora Camila Feix Vidal, com quem Luan e Jade Lopes fazem seu doutorado e pesquisam. Professora do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, onde está o IELA, Camila esmiuça também a atuação da USAID, a USAID, agência do governo norte-americano para o desenvolvimento internacional, e os interesses e parceiros da USAID no Brasil, em especial na Amazônia, onde comanda um programa de mais de 140 milhões de dólares, atuando em 40 milhões de hectares, 116 terras indígenas e, aspas, treinando 13.600 pessoas. Entre estas, indígenas e quilombolas. No terceiro e último episódio desta série, o pesquisador norte-americano Nick Cleveland Stout, do Quincy Institute, explica como atuam os think tanks dentro e para fora dos Estados Unidos. O pesquisador Nick Cleveland afirma: a indústria dos Estados Unidos, mas não só dos Estados Unidos, viu a Operação Lava Jato como uma oportunidade de negócios e o caminho para tomar campos de petróleo do pré-sal brasileiro. O pesquisador norte-americano Nick Cleveland conta também como lobbies externos e internos atuaram para fragilizar a Petrobras, dizendo que Dilma e seu governo eram um obstáculo a ser removido. Eu estou aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação em Relações Internacionais, no IELA, Instituto de Estudos Latino-Americanos. Tá aí o Bob Fernandes segue, né? Começa com a primeira entrevista ali com os dois estudantes ali da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Que participam do IELA. Sigam o IELA, sigam o Bob Fernandes, sigam o IELA, pessoal. É demais, é demais. O IELA é muito bom. Instituto de Estudos Latino-Americanos da UFSC, tá? E o canal do Bob Fernandes também sigam, que é bom demais, é bom demais. E vocês viram ali, né? 140 arquivos de documentos do Instituto Hoover, esse, que é um dos institutos onde se origina o Instituto Atlas, essas think tanks, né? Esses estudantes pesquisaram essas 140 arquivos de documentos para fazer a sua pesquisa. Então, é uma pesquisa ampla, é uma pesquisa recheada de conteúdo, né? De informações. E importantíssimo, né, pessoal? Importantíssimo esse trabalho que o Bob Fernandes está trazendo. O Bob Fernandes já tinha feito algumas entrevistas sobre essas questões aí dessas think tanks, e isso aqui é uma questão importantíssima para a gente trazer nos canais progressistas, porque são nessas think tanks, são nestes eventos empresariais e desses institutos liberais que se criam as estratégias da direita para atacar a nossa democracia, para desestabilizar os governos populares, que eles chamam de populistas. Vejam isso, que sempre que há um governo popular trabalhando para a classe trabalhadora, eles chamam de governos populistas, né, pessoal? É sempre o mesmo discurso.